Deus, meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu queria pedir para vocês cantarem esse louvor mais uma vez, pode ser? Eu queria que você ficasse de pé. Esse ambiente de adoração, há uma presença de Deus aqui tão forte, há algo de Deus se movendo aqui em meio à adoração. Esse louvor, ele nos leva a entender, quando nós nos rendemos, nós declaramos a nossa total dependência de Deus. Nesse louvor, eles vão cantar mais uma vez, que a gente possa fazer essa declaração a Deus. Você que conhece esse louvor, declare. Você que não conhece, declare. Mas eu queria que você nesse momento se desligasse de todas as questões da vida, de todos os problemas seculares, de tudo aquilo, quem sabe, que tirou tua paz, que tirou tua alegria durante essa semana, ou até mesmo durante esse dia. Eu queria que você esquecesse de tudo isso por um momento. Eu queria que você adorasse a Deus como se fosse a sua última oportunidade. Você adorasse a Deus como se fosse o último culto que você está participando aqui. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que você se intronize com Deus, e você sinta esta graça fortalecendo você na força do poder que há através da oração, através do louvor. Feche seus olhos nesse Meus irmãos, de pé como nós estamos, você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abre ela comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Primeiro livro, profeta Samuel, o capítulo é o de número 9.
Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você se dispor a escolher estar aqui. Digo a você que é o melhor lugar que você poderia ter encontrado ou escolhido estar. É a casa de Deus. Deus abençoe você, sua casa, seu lar. Eu tenho certeza que Deus, Ele marcou um encontro conosco aqui nessa noite chuvosa, né? Só corajoso para sair de uma chuva dessa, né? Só quem realmente quer é ter um encontro verdadeiro com Cristo. Quem tem no seu coração o desejo, entende que a nossa alma, ela clama. A gente entende que a gente precisa dele. Então você que aqui veio, eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem ter uma palavra da parte dele para o teu coração. Amém? Deus abençoe o pastor Evandro, meu amigo. Deus abençoe também o pastor Diogo. Deus abençoe. Nós estávamos final de semana juntos e hoje a gente está junto de novo aqui. Meu sogro, minha sogra, minha esposa também. Que Deus abençoe. 1 Samuel capítulo 9, você encontrou, diga amém. Versículo 1 em diante diz assim: havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul seu filho: toma contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Você entendeu? Diga amém. Versículo 20 do mesmo capítulo diz assim: quando as jumentas que há 3 dias se perderam, não te preocupes com elas, pois elas já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel, não é para ti, é para toda a casa de teu pai. E você diga amém. Tome seu assento adorando a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu, ainda no trajeto de Porto Alegre até aqui a cidade de São Jerônimo, eu perguntei a Deus algumas coisas e eu obtive respostas através desta palavra. E eu quero percorrer ela juntamente com você. E eu tenho certeza que, da mesma forma que Deus falou comigo, Deus vai falar com você também. Israel está vivendo um momento histórico. O texto que nós lemos está mostrando um momento histórico em Israel. Um momento onde o povo ele começa a clamar por um líder visível, por alguém que estivesse à frente deles e batalhassem as suas batalhas. Alguém que eles pudessem ter como um ícone. Alguém que eles pudessem chamar de rei. Bom, a pergunta que não quer calar é: e Deus não era este sobre Israel? Sim, Deus era. Até então, historicamente falando, o regime de governo sobre Israel era conhecido como teocracia. Teo, Deus, e cracia fala sobre domínio absoluto. Então, quando a gente fala que a forma de reinado sobre Israel era teocrático ou teocracia, nós vamos falar que o governo absoluto ele era de Deus. Deus era Senhor absoluto sobre Israel. Deus, ele levantava alguém, e esse alguém, ele dava direções, diretrizes, e através das direções que Deus dava, esse alguém ia, coordenava o povo, cuidava do povo,
e trazia para o povo tudo aquilo que o Senhor ministrava ao seu coração. Era assim que funcionava. Então esse regime era conhecido como regime teocrático, ou teocracia. Bom, eles, ao observar os outros povos e ver que os outros povos tinham reis, ver que esses outros povos tinham pessoas visíveis que administravam tudo, que tinham uma forma de governo diferente do governo que eles tinham, eles começaram a olhar a monarquia. Eles viviam a teocracia, mas eles começaram a olhar a monarquia. E eles começaram, entre um e outro, comentar sobre a monarquia. Enquanto eles comentavam sobre a monarquia, eles acharam por bem pedir ao juiz em exercício, a saber, Samuel, que eles não queriam mais ser governados por juízes. Eles não queriam mais viver debaixo do governo que eles estavam vivendo. Eles queriam ser como os outros povos. Eles queriam ver o rei. Eles queriam tributar ao rei. Eles queriam que alguém fosse e os representasse. Então eles vão pedir a Samuel. Samuel se entristece. Samuel levou para o coração. E quando Samuel se entristece, veja bem, ele entristece e vai falar com Deus sobre as suas lamúrias, sobre as suas tristezas. E ele vai dizer: Deus, o povo me rejeitou. Eu sou o juiz em exercício. E o povo diz que não quer mais juiz, o povo quer rei. O povo me rejeitou. E o Senhor vem em consolo ao coração do profeta Samuel e diz para ele bem assim: o povo não rejeitou a você. O povo, na verdade, rejeitou a mim. Porque o regime era teocrático, então quem coordenava era Deus. A rejeição não era sobre Samuel, mas sim sobre o governo de Deus. O povo começou a clamar pelo um rei. E Deus, ele vai começar esta mudança histórica sobre Israel. E através desta mudança histórica, ele vai dar a Israel o rei que eles queriam que reinasse. Mas aí já é outra coisa. Permita dizer a você que tinha uma cidadezinha, uma terra pequena. Entre as tribos, cada tribo recebeu a sua herança a saber, era uma parte de terra. E tinha uma tribo pequena que recebeu uma parte de terra pequena. O nome dessa tribo era a tribo de Benjamim. Todos aqueles que eram oriundos dessa tribo eram conhecidos como benjamita. Tinha um homem dentro desta tribo, na tribo de Benjamim, um homem por nome de Quis. Esse homem por nome de Quis, ele tinha o seu ramo, o seu negócio próprio. Qual era o negócio próprio de Quis? Quis era uma espécie de empresário. Ele tinha algumas jumentas. Jumenta naquele período era como se você tivesse uma picape. Tudo que você precisava de peso, de transporte, se colocava em cima da jumenta e ela fazia o translado para você. Então ele não tinha uma, ele tinha várias. Normalmente toda a casa, toda a família tinha a sua. Mas quem não tinha, precisava ir e alugar desse homem por nome de Quis. Então Quis, ele vai estabelecer a sua vida em cima do cultivo e do aluguel desses animaizinhos, dessas jumentas. A vida de Quis é essa. Quis, ele vai herdar isso de sua casa. A casa dele trabalha com isso. O seu pai trabalhou com isso, Abiel. O seu avô trabalhou com isso, Zeror. O seu bisavô trabalhou com isso, Becorate. Todos eles vieram trabalhando dentro desta linha. E o que Quis vai fazer? Ele vai ter um filho. O nome desse filho é Saul. A Bíblia vai falar sobre Saul. E olha o que a Bíblia diz sobre Saul: que dos ombros para cima não existia homem mais bonito. Pensa num bonitão. Era Saul. Saul era aquele cara boa pinta, bonito, bem apresentado. Este homem, por nome de Saul, ele era filho de Quis. E ele vai ser ensinado a cuidar dos negócios do seu pai. Então, Saul, este filho de Quis,
ele vai preparar-se para tomar frente os trabalhos de seu pai. Ele, daqui a um tempo, vai herdar todas aquelas jumentas, vai começar a alugar, vai ganhar dinheiro, vai fazer os seus investimentos, vai trazer uma nova roupagem, mas os negócios, eles não podem sair da casa. É um negócio de família, e esse negócio de família não pode ser esquecido nem deixado de lado. Então o trabalho de Saul era dar seguimento, mas Deus tinha algo a realizar através da vida de Saul, que era maior do que ele tinha projetado para ele viver. Na cabeça de Saul, a vida dele toda vai ser dentro da sua terrinha pequena de Benjamim, fazendo o mesmo serviço de seu pai, casando-se com uma mulher da terra de Benjamim, tendo filhos com ela, e os seus filhos dariam seguimento aos negócios dele, como ele deu seguimento aos negócios do seu pai. A cabeça de Saul era essa, como aconteceu com meu bisavô, como aconteceu com meu avô, como aconteceu com meu pai, como aconteceu comigo, vai acontecer com os meus filhos. Só que ele não sabia, aleluia, que Deus tinha algo maior a realizar, sobre os planos que ele tinha, sobre os projetos que ele tinha. Aqui eu abro um parênteses, para aplicar isso sobre a sua vida. Às vezes a gente faz um plano, a gente faz uma cartilha, a gente faz um cronograma de vida, a gente traça uma linha, uma meta para nós vivermos durante um ano. Aí de repente, aquilo que a gente traçou não acontece, aquilo que a gente planejou não acontece, aquilo quem sabe que a gente orou, que a gente colocou expectativa, porque quando a gente projeta, planeja, a gente empenha expectativa, e aí a gente empenha aquela expectativa pensando, agora vai dar certo, eu vou conseguir, vai alinhar, vai vingar, a chave vai virar, a porta vai abrir. Aí de repente, não acontece nada do que ele pensou que aconteceria, acontece bem pelo contrário, ao invés de ganhar, se perde. Foi o que aconteceu. Ao invés de dar certo, deu errado. Como que deu errado? Olha aqui, deixa eu te dizer. O homem mais importante sobre Israel e as tribos de Israel era o juiz, era o sacerdote e era o profeta, a saber, Samuel. Samuel, ele era a representação de Deus na terra. Entre os filhos de Israel, o representante de Deus era Samuel. Só que deixa eu te dizer, Saul está tão alienado dentro da pequena tribo de Benjamim, que ele não conhece o homem que representa Deus. Simplificando para nós entendermos, ele não conhece Deus. Saul, ele não conhece o Deus de Israel, ele não teve ainda nenhum contato com Deus, Deus ainda não falou com ele e nem ele com Deus, por mais que eles tivessem uma terra religiosa, por mais que a sua tribo fosse uma tribo ligada à descendência que deu origem a Israel, por mais que eles tivessem vinculado esta família, ele não tinha experiência com Deus e não conhecia o representante de Deus, a saber, Samuel. Não conhecia. E o que vai acontecer? Imagine comigo, vem cá, pensa comigo aqui. Antes de ir dormir, antes deles se recolherem para dentro de seus aposentos e dormir, eles vão até o lugar onde as jumentas ficam presas. Antes de dormir, isso era normal, era um rito que eles tinham. E eles vinham verificando uma por uma, ver se estava tudo no devido lugar. Se as jumentas estavam bem presas, se já tinham comido, se já tinham sido preparados para o dia seguinte. Então eles vêm olhando de jumenta em jumenta, uma por uma. Está tudo certo, tudo preso, não há como fugir, a porta está trancada, está tudo certo. Amanhã é só levantar pela manhã, tomar um café e ir trabalhar, porque está tudo certo. Isso aconteceu durante a noite. Eles foram dormir. Só que pela manhã, depois de acordar e tomar o seu café,
Eles vão ir aonde eles tinham deixado as jumentas. E para surpresa deles todos, elas não estão ali. E eles ficam tentando entender como elas escaparam. Eles vão olhar a porta, não tem sinal de arrombamento. Eles vão olhar as cordas, não tem nenhuma rompida. Eles vão olhar os lugares aonde elas estavam e vão ver que não há sinal nenhum de um animal que se soltou ou de alguém que abriu para elas fugirem. Não há evidência alguma. Saul vem falar com o seu pai e diz: pai, as jumentas fugiram. O pai pergunta como, ele diz: não sei. Não há marca, não há violação, não há rompimento algum, não há invasão, nada aconteceu, elas simplesmente, num passe de mágica, fugiram. Eles ficam pensando: e agora? Como é que vai ser? Como nós resolveremos? É um negócio de família. Se nós perdermos as nossas jumentas, não tem como dar seguimento ao negócio da família. Se nós não encontrarmos, não tem como dar seguimento ao negócio da família. Como disse, cidade, pequena. Cidade sendo pequena, eles dão uma varredura na cidade. E ninguém consegue dizer alguma coisa acerca das jumentas que sumiram. Ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém ouviu falar do caso, senão naquele momento quando foi falado. Ninguém sabia de nada. Quis, numa ação desesperada, vai chamar o seu filho Saul e vai dizer assim: Saul, chame um dos nossos servos, prepare os cavalos e vá pelas campinas e procure as nossas jumentas. Ora, mas até então, Saul nunca tinha saído de Benjamim. Até então, Saul nunca tinha saído do lugar que ele sempre viveu. Ora, eu paro aqui e aplico de novo. Deus, ele vai criar uma situação para fazer com que Saul saia do lugar que ele sempre esteve. Você pegou isso? Deus, ele vai criar uma situação para fazer Saul sair do lugar que ele sempre esteve. Às vezes Deus, ele faz isso com a gente. Às vezes Deus faz isso com nós. Deus, ele cria uma situação para tirar a gente de um lugar que a gente encontrou conforto, comodismo, comodidade, de uma zona conhecida como zona de conforto. Deus, ele precisa às vezes criar uma situação para nos despertar. Ora, olhe para trás, 2020, você dormiu com todos os estabelecimentos abertos e acordou em lockdown, tudo fechado. Você dormiu, existia um assombro de um tal vírus que vinha chegando. De repente o vírus já estava no país, no estado, na sua cidade. De repente tudo aquilo que era normal tornou-se anormal. Tudo aquilo que era rotina da gente não é mais rotina. A nossa vida mudou. E a gente fica dizendo: ora, o que aconteceu? Eu vou te dizer o que aconteceu. O Senhor, ele tirou as jumentinhas do lugar para fazer com que a gente comece a movimentar-se, para fazer a gente começar a andar e sair do lugar que a gente está, para termos um encontro com Ele em uma dessas andanças que a gente vai ter que fazer, para tentar encontrar aquilo que se perdeu. Era o que Deus estava fazendo. É o recado de Deus para as nossas vidas essa noite. Às vezes aquilo que é certo, Deus, ele vai tornar incerto. Aquilo que está, olha, pastor, minha vida está uma bênção, uma maravilha. Está tudo dando certo, vento e polpa. Está todas as portas estão se abrindo. Todas as possibilidades que deu certo, tudo. Todos os meus investimentos deram certo. Deixa eu te dizer uma coisa, no meio da crise, foi no meio da crise de 2021 que mais se levantou empresário,
No meio da crise de 2020, que mais se levantou pessoas para trabalharem como autônomas, abrindo suas empresas, tendo seus ganhos, pelejando, se descobrindo, se renovando a mente, indo para frente. Sabe por quê? Porque às vezes é necessário instalar-se uma crise para a gente se reinventar e nascer para a vida novamente. Deus, Ele permite que situações aconteçam, que problemas eles aconteçam. Para quê, pastor? Para tirar a gente do momento de conforto, da zona de conforto, no lugar de comodidade, para fazer a gente entender que o que Deus tem para a gente é maior do que aquilo que a gente pensou que era para nós vivermos. Aleluia! Estou sentindo Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui nessa noite. Algo fora do comum. Situações que Deus cria. Problemas que surgem, a gente fica pensando, é o diabo. Não, não é o diabo. Porque tudo que é problema a gente diz, é o diabo que se lançou. Não, não é o diabo que se lançou. É Deus que está criando a situação. Então Deus quer ver o meu mal? Não, Deus não quer ver o teu mal. Por não querer ver o teu mal, Ele vai tirando você do momento e do lugar que você se acomodou e acha que ali está bom. Deus está vendo que você tem mais para crescer. Deus está vendo que você tem mais para conquistar. Deus está vendo o seu potencial que nem mesmo você viu ainda. Deus está vendo que você pode chegar em lugares mais altos. Deus está vendo que você tem força e tem capacidade para andar mais, para fazer mais, para crescer mais, para adquirir mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo a você? Deus está vendo e Deus tem coisas maiores para você viver. Mas se Ele não permitir que algumas coisas aconteçam, a gente vai ficar de boa, acomodado no ambiente que a gente gostou. Só que Deus, Ele está vindo aqui falar conosco nessa noite, dizendo a mim e a você, você que está aqui, você que acompanha via live na internet, Deus está falando conosco. E o que Deus está falando conosco, pastor? Deus está falando conosco que é tempo de nós levantarmos do comodismo e irmos atrás daquilo que se perdeu, daquilo que saiu do lugar. É tempo de nós nos levantarmos da posição de comodismo e tomarmos uma posição diante de Deus e vivermos aquilo que Deus tem para nós viver. Foi cantado aqui algo novo. Foi cantado aqui algo novo. Você cantou. Você declarou, eu quero viver algo novo, mas você tem medo disso. Eu quero viver algo novo, mas você tem medo de sair da onde está. Como viver? Como desfrutar do novo de Deus, se você tem medo disso? Eita. Aí Deus precisa tirar as jumentinhas do lugar. Isso aqui não é maldição para você não, tá? Eu não estou lhe amaldiçoando. Estou lhe ensinando uma coisa aqui. Diante da palavra de Deus. Isso aqui não é maldição para a sua vida. Às vezes, quantos casamentos a gente teve que conversar e ver as situações. E você diz assim, como estava? Estava tudo bem. Mas de repente, da noite para o dia acabou. Aí você olha assim, eu estava bem empregado. De repente, da noite para o dia, perdi o emprego. Estava tudo dando certo, de repente, da noite para o dia, tudo começou a desmoronar. Quantos já não viveram isso? Quantos já não passaram por isso? Estava tudo indo bem. De repente, em pouco tempo, aquilo que ia bem, começa a dar errado. E a gente não entende, entra em desespero. A questão não é se desesperar. A questão é entender que é Deus dizendo, é hora de você se mexer. Eu tenho alguma coisa para te revelar. Eu tenho alguma coisa para falar contigo. Eu tenho algo novo a realizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua... Você está entendendo isso? Aleluia. Imagina Elias. Você deve conhecer a história de Elias. Imagina Elias acordando de manhã
viveu um bom período de tempo na beira do ribeiro de Quizon. De repente ele acorda de manhã para beber água, e não tem mais água. Mas ele foi dormir e tinha água. Aí ele acorda de manhã, vai pegar água para tomar o seu café, não tem água. Você não encontra Elias murmurando, dizendo: Deus, cadê a água? Senhor, eu estou com sede, eu quero água. Elias entendeu que quando acabou a água, era hora de pegar as coisas, levantar acampamento e ir para outro lugar. Você está entendendo isso? Está entendendo que Deus está falando com você? Eu tenho uma palavra profética para a tua vida essa noite. Às vezes a gente não entende tudo isso que está acontecendo, é Deus dizendo para você: eu quero mexer em algumas coisas, eu quero levar você para um ambiente maior, eu quero fazer você crescer, eu quero fazer você expandir, eu quero fazer a sua visão aumentar, eu quero fazer a sua vida ser outra, eu quero fazer com que as coisas à sua volta não sejam a mesma como foi com o seu bisavô, como foi com o seu avô, como foi com o seu pai. Eu não quero que você viva essa vida, eu tenho uma outra vida para você viver. Você está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? O problema é quando a gente se apega e diz assim: mas o meu pai foi, mas a minha mãe era. Deixa eu te dizer, seu pai fez a história dele, sua mãe fez a história dela, agora é o momento de você fazer a sua história. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: é tempo de você fazer a sua história. Isso aqui é profético para a vida de alguém. É tempo de você fazer a sua história. Aleluia, eu senti graça aqui. Eu senti uma virtude do alto descendo. É tempo de você fazer a sua história. Você está entendendo isso? É profético para a vida de alguém, quem vai pegando isso? É tempo de você fazer a sua história. É tempo de você fazer a sua história. Ei, é tempo de você fazer a sua história. Não ficar na sombra da história de alguém. Não ficar na sombra da história de alguém que criou, que fez, que pensou. Deus, Ele quer fazer você viver a sua história, para você poder bater no peito e dizer: Deus permitiu que eu fosse, Deus permitiu algumas percas, para mim chegar onde eu cheguei, e ser quem eu sou hoje. Aleluia. Tudo saiu do lugar. Aí lá vem Saul com um companheiro do lado de cavalinho, e ele vai passar por várias terras. Ele vai passar pela montanha de Efraim, vai passar por Salissa, Salim, vai passar pela terra de Benjamim até a terra de Zuf. E eles procurando. Chegar um momento que Saul vai parar, vai chamar o seu companheiro e vai dizer para ele bem assim: olha, nós precisamos voltar para casa. O meu pai deve estar preocupado comigo. Ei! O pai está preocupado com as jumentas que sumiram, e agora vai ficar preocupado comigo que não volta há 3 dias. Eu preciso voltar para casa. Aí do lado dele tem um companheiro. Aleluia. 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 Do lado dele tem um companheiro. E o companheiro vai dizer para ele bem assim: a gente está bem pertinho da onde o profeta vai sacrificar. A gente está bem pertinho da onde o homem de Deus vai vir. A gente está bem pertinho da onde o representante do Senhor na terra vai estar. Por que a gente não se apresenta a Samuel e pergunta a ele aonde estão as jumentas? Ele vai dizer assim: mas eu não tenho nada. Vai bater no bolso. Vai dizer: não tenho dinheiro. Porque o costume deles era esse: nunca apresentar-se diante do profeta de Deus sem nada. Eles entendiam que sempre que se apresentasse diante do homem de Deus, tinha que trazer uma oferta na mão. Era costume. Aí Saul, sabendo o costume, vai dizer: eu não tenho nada. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada. Aí o companheiro que está com ele vai dizer para ele bem assim: meu filho, fica tranquilo, porque eu tenho aqui comigo.
Se você não tem, eu tenho. Esse companheiro, ele representa a presença do Espírito Santo conosco. Quando a gente diz eu não tenho, ele vem em nós e diz assim, eu tenho, pode ir. Urabacalabachuri bicandarácia. Quando a gente pensa em desistir, ele está do nosso lado, dizendo, não pare agora, é logo ali. Aleluia. Você está entendendo isso? Esse companheiro ao lado de Saul, ele representa ou simplifica ou tipifica, para você entender melhor, o Espírito Santo de Deus. Quando Saul pensa em voltar para trás, quando Saul pensa em abrir mão de tudo, quando Saul pensa em voltar para a zona de conforto, aí o companheiro, o Espírito Santo vai dizer para ele, você já andou tanto para parar aqui, você caminhou tanto para voltar daqui, é só daqui para frente, é logo ali, você já vai chegar, ali está a resposta, consulte a Deus, Deus vai direcionar você. Aleluia. Ele vai, e sem entender, eu estou correndo para a gente encerrar dentro do horário, dentro do tempo, ele vai. E quando ele entra na cidade, a primeira pessoa que ele encontra, sabe quem é? Samuel. Ele encontra Samuel. Só que ele não sabia que era Samuel. Veja, a ignorância de Saul. Saul vai pedir informação para Samuel sobre Samuel. Vai chegar nele, vai dizer para ele bem assim, o profeta de Deus está por aí? O homem de Deus está por aí? Samuel vai atendê-lo, vai dar atenção a ele, até porque Samuel já sabia de tudo que estava acontecendo. Aleluia, aleluia. Enquanto Saul está perdido, o homem de Deus já sabe todo o caminho. O homem de Deus chegou ali sabendo que a sua ida até ali não era só para sacrificar, mas era para falar o propósito de Deus sobre a vida de Saul. Aleluia. Eles conversam. Samuel se apresenta e diz assim, hoje você vai comer comigo. E ele vai dizer, eu não posso, eu tenho que voltar para casa, meu pai está preocupado, as jumentas fugiram. Eu imagino Samuel dando uma risada para Saul e dizendo para ele bem assim, as jumentas que fugiram lá da sua casa, ele já foi encontrada, está no lugar. Vou falar de novo aqui. Enquanto Saul está desesperado com a jumenta que fugiu, sem entender ainda por que fugiu, Samuel vai dizer para ele, fique em paz, porque elas já estão no devido lugar. Você está entendendo? Que Deus tirou do lugar, só para fazer Saul sair de onde estava. E quando Saul chegou aonde tinha que chegar, Deus colocou tudo no seu lugar, de novo. Ai, irmão, Deus faz isso. Eu sempre disse isso, agora tem um camarada que está na internet falando a mesma coisa. Deus complica, descomplica, depois explica por que complica. Você entendeu ou não? Deus complica, descomplica, depois explica por que complica. É quase um trava-língua. Deus faz isso. Deus complicou, descomplicou, e agora Ele vai explicar o porquê Ele complicou. Aí Saul está ali, ele quer saber o porquê tudo isso. Samuel vai desenrolar o rolo para ele, vai dizer, você foi escolhido para reinar sobre Israel. Aleluia. E eu imagino Saul pensando, mas eu só queria cuidar das jumentas. E Deus dizendo, você vai ser rei. E ele pensando, eu só queria ficar lá dentro da minha terra pequenininha em Benjamim e viver a minha vidinha que meu pai viveu, que meu avô viveu, que meu bisavô viveu. E Deus está dizendo assim, eu tirei você daquela terrinha pequena, porque eu quero que você cresça, eu quero que você seja, eu quero que você conquiste, e eu quero te dar um trono, quero te dar um lugar, e o lugar que eu vou te dar é maior que o lugar que você almejava onde você estava. Você pega essa palavra, Deus ele vai criar toda essa situação
para fazer Saul entender que o projeto que Deus tinha era maior. Você está entendendo isso? Às vezes Deus faz isso na nossa vida. Deus, Ele cria toda uma situação para nós entrarmos dentro do processo que Ele quer que a gente entre, para a gente viver aquilo que Ele quer que a gente viva, para a gente receber aquilo que Ele quer que a gente receba. Você está entendendo? Aleluia. Deus, Ele faz isso. Às vezes a gente não entende, a gente fica brabo, não é assim? A gente fica bravo porque a gente não quer perder. Aí de repente Deus diz assim: você tem que perder aqui, filho, para você ganhar amanhã lá. Você tem que abrir mão aqui hoje, para amanhã você receber recompensa. Deus, Ele faz assim. É difícil de entender, mas depois que você entende, você não esquece mais. Deus, Ele cria a situação para tirar a gente da onde a gente está, para a gente viver aquilo que Ele quer que a gente viva. Deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida. Deus encerra ciclos para iniciar outros ciclos. Eu vou ser profeta de Deus para a vida de outras pessoas também. Deus, Ele encerra ciclos para iniciar novos ciclos na sua vida. Ei, aleluia, aleluia. Até ali Saul viveu o que ele tinha projetado viver. De repente, até aqui você viveu o que você projetou viver. Aí Deus trouxe você nessa noite de quinta-feira chuvosa, para dizer a você que até aqui você viveu como quis viver. Daqui para frente você vai viver segundo a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Cadê a banda? Vem para cá. Isso aqui não foi ensaiado, viu?